Segunda-feira, mais uma semana começando. Espero que você tenha descansado, aproveitado o seu final de semana. Esteja aí começando mais esta semana com gosto de gás, né, Vanúvio? Participe do nosso programa. Vamos falar sobre comércio, movimentação do comércio, alta nas vendas no mês de julho, recuperação aí, perspectiva de recuperação com Michelson Frota, o presidente do Sindilojas, aqui de Mossoró. Você participa nas redes sociais, o Twitter é @cenapoliticotcm, facebook.com/cenariopoliticotcm, WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @cenariopoliticotcm. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, aqui para toda Mossoró e mais 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Só fazendo um registro, Carol, que a gente com certeza deverá falar a ligação entre a sequência da vacinação aqui em Mossoró, no nosso estado, com o retorno da economia. Mossoró iniciou vacinação dos 18 anos ontem, domingo. A vacina contra a Covid-D1 já acabou aqui em Mossoró, então com novas remessas tem sequência essa vacinação 18 anos mais aqui em Mossoró. E a expectativa do governo do estado, a gente espera que Mossoró, antes disso, em setembro, possa vacinar adolescentes dos 12 aos 17 anos. Então, que bom que a vacinação contra a Covid está andando e que a economia está se recuperando. A Secretaria Estadual de Tributação divulgou o Boletim de Atividades Econômicas no RN. O levantamento traz dados sobre as operações comerciais das empresas contribuintes do ICMS. Os principais indicadores apontam para o aquecimento da atividade econômica no Rio Grande do Norte no último mês. Em julho, as vendas diárias das empresas tiveram o melhor resultado dos últimos 12 meses, atingindo um volume diário 30,4% maior que o verificado em julho do ano passado. A maior alta foi registrada no setor de bares, restaurantes e similares, que apresentou um crescimento de 160,3% no volume de vendas por dia em relação ao mesmo mês de 2020. O segmento saiu de um faturamento médio diário de R$1.940.000 em julho de 2020 para R$5.050.000 no mês passado. O número de vendas diárias também subiu no mês de julho. O quantitativo superou o número médio de vendas diárias do último dezembro, considerado o melhor mês de vendas do ano. O salto foi de 871 mil para 1.039 milhões de operações por dia. O segmento que apresentou os maiores valores por venda foi o comércio varejista, com um faturamento médio diário de R$93.100.000. Esses dados foram divulgados pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte e, obviamente, é relacionado a todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Michelson Frota para saber um pouco sobre o comportamento do comércio varejista nesses últimos meses aqui em Mossoró. Michelson, boa noite. Como é que estão estes números? Como está o movimento no comércio aqui na nossa cidade? Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Depois de inúmeras entrevistas à distância, né, virtualmente, isso, aqui presente, Vanúbio até já está com os cabelos em branco. Fazia muito tempo que eu não ouvia, Carol. Como sempre, uma satisfação estar aqui, né, representando tanto o Sindilojas como a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Né, a gente, depois do primeiro semestre meio que conturbado, a gente sem saber ainda o avanço da vacina, a gente vem aqui, digamos que, já com uma autoestima bem maior, Carol, né? Quando a gente vê esse número, vê uma matéria dessa que a TCM coloca em cima dos números que o governo do estado divulgou, é sinal que eu acho que a União fez a total diferença nessa questão, onde os empresários também se juntaram para se vacinar mais, né? Quando se vacina mais, automaticamente o comércio ia sair. E a questão de bares e restaurantes, não só bares e restaurantes, a gente vê um apontamento também muito grande na nossa capital, através do serviço, né? Através do serviço com a questão do turismo. Houve a retração, consequentemente, quando foi se liberando, automaticamente, hoje o Rio Grande do Norte é uma das cidades, principalmente do lado do turismo, para Natal, onde os turistas mais
apontam em ir e gastar, consequentemente, as suas rendas. Então, assim, a gente fica feliz em ver essa retomada. Você vê que é quase 5 vezes, né, de um ano para o outro, o crescimento em cima de bares e restaurantes. Gosto sempre de lembrar que a pandemia ainda não acabou, né? A gente tem números satisfatórios, mas que ainda tem que respeitar ainda a questão de algumas normas decretais dentro do nosso município. Essa relação entre os representantes das entidades, o governo do estado, a população, como é que vocês vêm mantendo essa relação desde o ano passado, né, com a diminuição dos números da pandemia? Neste ano, em março, é um aumento significativo dos casos. Como é que vocês têm se mantido? Teve ali um período de mais atrito, mas já está tudo normalizado, tudo com um bom diálogo? Tudo era muito obscuro, Vanúbio, tudo era muito difícil, porque a gente não tinha gráficos para nos orientar nem nos balizar norteando para fazer o certo ou errado entre a economia e a saúde. A gente passou por momentos realmente difíceis, onde a gente teria, às vezes, até que escolher entre a questão da economia, sabendo que a saúde era em primeiro lugar. Mas a preocupação através do número da questão do desempregado, nesse meio termo houve também uma reinvenção por parte das pessoas. A gente também tem que discutir dentro dessa cadeia que as grandes e médias empresas que faliram e que fecharam, né, precisa-se ter um olhar atencioso tanto da classe política do nosso estado, porque muita gente ficou desempregada. Muitas pessoas se reinventaram. Quando as pessoas ficaram desempregadas, foram procurar uma sobrevivência através dos meios, através de micro e pequena empresa, do empreendedorismo, mas a gente sabe que a cadeia ela precisa de olhar com outros olhos para esse pessoal que realmente ficou endividado, e essas pessoas é que geram a maior parte dos nossos empregos aqui. Se a gente for olhar no gráfico, 97% é o comércio e serviço que emprega na nossa cidade, com um salário médio de R$ 1.700. Então, isso aumenta bastante a economia. Pelo outro lado, a gente sabe que as pessoas se reinventaram, desde a questão de deliveries e todos os segmentos, como também na prestação de serviço, até dentro da própria casa, num novo segmento chamado home, né? Sem falar das redes sociais. Essa questão das pessoas terem se reinventado, ela é tratada, por um lado, de forma positiva, porque, afinal, as pessoas encontraram a saída, mas, por outro lado, nós vemos que existiu uma grande dificuldade até isso acontecer. Foram empregos que foram perdidos, empresas que fecharam e que deixaram muito claro a crise econômica que a gente enfrenta ainda, mas que enfrentou aí durante essa pandemia. Ainda existe, sabemos que estamos numa baixa da pandemia, mas ainda existe o receio de que não haja recuperação, que possa haver uma nova queda? Assim, é muito difícil para o lado empresarial não ter receio, porque apesar da recuperação da quantidade de empregos, tanto no comércio como até mesmo na indústria, a gente ainda tem um pequeno déficit de um ano para o outro, mas em compensação, de um mês para o outro, ele vem alavancando a questão da empregabilidade, Carol. Mas, ao mesmo tempo, sempre com crises, as pessoas se reinventam, né? Sempre com crise, há outros modelos de negócio e outras formas de negócio para as pessoas alavancar a questão da empregabilidade. Então, assim, como a nossa prestação de serviço aqui na nossa cidade, com a retomada de eventos, eu creio que vai ser algo grandioso, a gente tem certeza que as pessoas vão cada vez mais buscar o diferencial para não ficar desempregado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.